Olá pessoal, boa noite. Vamos começar nossa aula agora de Introdução ao Estudo de Direito, não é? Se passou algum tempo aí em função das minhas preparações para o coronavírus, né? Eu tenho dois pais que já são de uma certa idade, um pouco idosos, né? São justamente naquele grupo de perigo do coronavírus, né? O grupo de risco, né? E então eu tive que, mais o meu irmão também, né? A gente teve que fazer aí criar uma engenharia para que as coisas funcionassem nesse momento, né? Eu imagino que vocês também devem ter feito da mesma maneira, né? Se preparado para esse momento. A gente fica muito preocupado porque nota que as coisas estão um pouco incertas, né? Tanto do ponto de vista do governo quanto do ponto de vista da iniciativa privada, né? E as informações são um pouco desencontradas. Um dia a gente tem a cura, no outro dia ninguém sabe se aquilo é real ou não, e os nossos próprios governos declarando essa questão da cura, né? Fica meio estranho, né? A gente começa a não saber em que acreditar, né? Então, de qualquer maneira, eu queria colocar para vocês que eu passei esse tempo me preparando para esses eventuais infortúnios, né, que podem vir, essa questão da crise econômica, pensando algumas estratégias. E agora sinto que a minha vida está um pouco mais em ordem para que eu possa retomar aí um pouco da nossa normalidade, né? Tomando um cafezinho aqui para dar uma animada, né? Nessa noite, sábado, em casa. Eu estou gravando aqui do Adrianópolis. Ah, Deu uma repensada aqui na questão das nossas aulas em função dessa crise institucional que a gente está vivendo, né? É uma crise de saúde global, é uma potencial crise de saúde, né, que ainda não se deu, mas vai se dar em breve, provavelmente, né, aqui no Brasil, e uma futura crise econômica também, né, que todas essas questões vão trazer um impacto político inevitável e, portanto, um impacto econômico para as nossas vidas, né. Algumas pessoas vão conseguir, algumas regiões vão conseguir sair disso mais rápido, outras de uma maneira mais devagar. Algumas pessoas que trabalham em determinados ramos já estão sendo afetadas, né? Outras não estão sendo tão afetadas. Então depende muito aí da nossa preparação prévia, né? Eu acho que a gente é difícil julgar porque realmente o brasileiro sempre vive no limite, né? Não só em termos do limite financeiro, mas também o limite, eu acho até o limite físico mesmo, né? Porque são tantas incertezas que o brasileiro tem que lidar no dia a dia que essa acaba sendo mais uma, né? Eu me recordo aí que nós estávamos falando a respeito da nossa aula, né? Estávamos falando sobre o direito positivo e a diferença do direito natural. Eu quero rememorar que essa aula ela vai se aplicar tanto para a noite quanto para amanhã, tá? Então, para o pessoal da tarde, da introdução ao estudo do direito. E que, portanto, ambas as classes elas podem assistir a esse vídeo e a partir dele aí anotar as observações que entendam pertinentes, né? Fazer os comentários aí abaixo. Eu vou colocar um espaço para que se façam as perguntas, então essas perguntas vão chegar por e-mail para mim, tá? E qualquer outra dúvida que eventualmente vocês tenham, eu peço para vocês se dirigirem aos respectivos representantes de classe e eles vão me passar então essas dúvidas concretas, né? Percebam, gente, o seguinte, que eu acho muito importante, é que vocês deem uma pesquisada nos assuntos que eu falo pela internet, tá bom? Por quê? Porque a internet é a grande base de informações do mundo. Então vocês não podem me ter como a única fonte de conhecimento de vocês. Se vocês quiserem, ótimo, agradeço e tal, mas eu acho que é limitante, porque não é o papel mais do professor, né? O professor hoje ele é um orientador, né? Ele é uma das vias possíveis do conhecimento, né? Agora, qual é a função do professor nesses tempos modernos, na minha visão? Eu sou o guia de vocês, né? Vocês vão aprender, vocês vão buscar aprender,
por diversas fontes, e a partir de mim, estabelecendo essa relação de confiança e vocês depositando essa confiança, assim, que já nasce da minha relação contratual com a universidade, vocês me encaram então como justamente como para aquele momento da vida de vocês um guia nessa matéria, não é? Então percebam que essa relação ela se baseia na confiança, na fidúcia, como qualquer relação profissional, não é? E às vezes até uma relação também em termos de sentimental também, né? Tudo é baseado na confiança. Então vocês precisam, em caso de dúvidas, em caso de vocês verem, lerem no caso alguma informação divergente, vocês precisam se dirigir até mim, caso haja necessidade de fato, para que eu faça o ajuste entre aquilo que foi dito por mim e aquilo que está constante aí na fonte de informação que vocês se dirigiram, né? Eu acho que não é proveitoso nessa, nessa comparação eventual que haja um tipo de questionamento intelectual, né? Até porque eu acho que muitas vezes, apesar de todo mundo, nós todos, né, sermos seres pensantes, mas eu acho que muitas vezes existe essa figura do aluno que busca, de uma maneira imatura, questionar os conhecimentos do professor. Ninguém tem absoluta razão sobre nada, né? Todo o processo histórico, ele nasce de escritos, né? Quem é que está vivo há 2000 anos para dizer o que Jesus Cristo falou? O que o 2000 e tantos anos, o que Platão falou? A gente só sabe aquilo que chegou até a gente através de escritos. E a gente confia que esses escritos são daquela época mesmo, né? Por uma série de fatores de controle, né? Então, o mundo é baseado na confiança. As relações humanas, né, são todas baseadas na relação na confiança. Inclusive, nós temos até confiança na natureza que não dialoga com a gente por meio de palavras, né? Vocês percebam que vocês têm uma confiança de que amanhã o sol vai nascer, não é? Por quê? Porque o sol sempre nasceu, né, depois da noite. Então, é uma confiança, né, que se tem na natureza. Agora, a natureza não fez uma promessa para vocês de que amanhã o sol vai nascer, não é? Aí a gente faz estudos e tal. Inclusive, os estudos que a gente faz, a gente baseia que os cientistas não estão contando histórias, né? Se vocês ouvirem falar aí do terraplanismo, por exemplo, é o que? É um movimento que, no fundo, critica todo esse mainstream, que seria o eixo central da, da, da construção científica moderna, né? Então, parte do princípio de que as grandes linhas de pensamento científicas atuais, elas são questionáveis e talvez sejam fruto de conspiração. Eu não digo que essa maneira de pensar seja errada, né? De você questionar os conhecimentos tradicionais para que haja uma, uma construção, né, de um diálogo maior na construção, na arquitetação desses raciocínios, né? Agora, uma coisa é verdade, né? É que você também não pode, baseado no que você lê na internet, tecer comentários de que o professor ou aquela pessoa a qual dirige a tua atividade de aprendizado, que ela esteja equivocada. Então eu vejo isso algumas vezes nos alunos, e inclusive não só, não digo só na nossa disciplina, que inclusive não tive um episódio desse, mas eu ouço falar bastante, né? Não só na nossa faculdade, mas nos diversos níveis de ensino, né? Então é necessário, pessoal, um pouco. Eu sei que a juventude ela, ela é um pouquinho afoita na crítica, né? Eu percebo isso bastante, né? E todos nós temos essa certa inquietude em tentar desconstruir aquilo que nos é colocado, né? Mas eu acho saudável desde que seja exercido com uma certa parcimônia e de alguma maneira, com um certo respeito, né? Então eu peço a vocês que nesse momento vocês vão estar em casa, quem consegue estar estudando, né, nesse momento não está muito, digamos assim, está conseguindo controlar essas emoções bem, que eu acho bem importante, inclusive fazer isso e utilizar várias ferramentas para que vocês consigam essa paz de espírito.
Vocês vão ler bastante, vocês vão ouvir bastante, vocês vão assistir bastante coisas, né? Bastantes coisas que digam respeito à nossa disciplina. Eu espero então que vocês, nesse momento, tenham parcimônia em compreender o que está sendo escrito e está sendo disponibilizado para vocês na internet e aquilo que eu estou falando, né? Então é necessário que haja um diálogo entre aquilo que eu estou colocando para vocês e o que vocês estão buscando na internet. Agora percebam, na internet está cheio de coisa mal construída. Porque o importante não é vocês terem acesso à informação só, o importante é vocês terem acesso a boas fontes de informação, não é? Informação tem aos montes, agora boas fontes de informação, isso é um conhecimento valioso você ter acesso. E então, como eu recomendei e volto a recomendar, né, o livro do Paulo Nader é um guia para que vocês consigam fazer uma construção sólida desse conhecimento de introdução ao estudo do direito, como se exige. Eu compreendo a introdução ao estudo do direito de uma maneira mais ampla, né? Eu acho que seria mais útil seguir o meu roteiro do que o do próprio livro, né? Por quê? Porque eu parto de um ponto de vista não só teórico, mas prático também. Então, assim, são uma série de conhecimentos que são necessários a vocês nesse momento de introdução à atividade própria à ciência jurídica, né? Mas não só a atividade da ciência jurídica em si, mas a aplicação do direito na vida cotidiana, né? Vocês estão vendo isso de uma maneira muito clara agora no coronavírus. Tem uma série de desdobramentos jurídicos, essas leis que são editadas e atos infralegais, né? No âmbito de todo o sistema jurídico brasileiro, e vocês conseguem perceber a operacionalização do direito no mundo nesse momento, né, que corre em paralelo e concomitantemente à política. Então é isso, pessoal. Só dando essa introdução para vocês, vamos passar a nossa matéria. Uh, vamos lá. Vamos falar agora do direito positivo e do direito natural. Olha, pessoal, primeiro, na última aula eu conversei com vocês que eu dei dois representantes do direito natural e o outro do direito positivo, né? O direito positivo nasce do positivismo filosófico, né? O positivismo filosófico então passa a constituir o positivismo jurídico, né? E o positivismo filosófico tem por representante o, o cientista. Bom, pessoal, então o positivismo filosófico se inicia com o Augusto Comte, né? Percebam que algumas pessoas até me falaram na aula: ah, professor, não é Auguste Comte? Eu digo para você o seguinte, pessoal, perceba uma coisa, olha só. Essas palavras, o nome dos pensadores, eles são introduzidos em cada realidade cultural com um determinado nome. Percebam, a gente chama aqui o Jesus de Jesus, né? Em alemão é Jesus, né? Em inglês, Jesus. Em italiano é Gesù. Então percebam que, dependendo da tua tradição linguística, a sonoridade de um nome próprio vai ser distinta, entendeu? Então não tem isso muito de certo e errado em relação ao nome. Não tem muito isso, né? Claro, tem momentos em que a academia daquele país define um pensador com um determinado nome. E aquele nome vai ser de fato o nome do pensador para aquela tradição cultural daquele, não só daquele país, mas às vezes daquela região do mundo, não é? Então é necessário vocês compreenderem isso, porque assim, às vezes a discussão já começa ali. O professor fala um nome, aí tem um aluno mais afoito que acha que está entendendo as coisas, que acha que tem conhecimento, e começa já a questionar os ensinamentos da aula com base numa coisa tão bobinha como o nome da pessoa, a maneira como o professor caracteriza aquela pessoa. Eu vejo muita gente falando, por exemplo, o Hegel. Pô, mas às vezes o cara fala o Hegel, que é o alemão, um filósofo alemão,
Pô, o cara não sabe alemão, mas qual o problema? Às vezes ele entende a filosofia, a corrente filosófica e as ideias daquele pensador. Então vocês têm que separar uma coisa da outra. Às vezes a pessoa estudou bastante, mas ela não sabe o idioma, né? Então, qual é a situação? Ah, o autor veio de não sei aonde. Poxa, não, não, não veio, professor, veio de sei o quê, nasceu no Amazonas. Não, não, ele é paulista. Isso é tudo babaquice, gente. Isso é tudo bobagem, isso não é lugar nenhum. Não é esse o ponto de discussão. Claro, é bom você dominar, inclusive a história daquela pessoa a qual você vai se referir, né? Porque se você entende um pouco da bibliografia da pessoa, você passa a entender um pouquinho mais quais eram as grandes ideias que estavam ali vigendo no mundo naquele momento que aquela pessoa construiu a sua ideia, né? A sua corrente de pensamento. E aí, portanto, você consegue entender mais quais eram as influências da pessoa. Mas percebam que assim não se restringam a essa ideia boba das explicações, tá? Então, Hegel, o nome do cara em alemão. Só para vocês terem uma ideia, mas ninguém fala isso. Hegel, a pessoa fala Hegel, mas você vai falar em alemão? Não tem nada a ver a sonoridade do português com o alemão. Então, pessoal, perceba essa situação, tá? Eu gostaria que a gente se ligasse nisso. Então, a não focar naquilo que é detalhe. Foca no que interessa. É isso. Não há tempo para vocês focarem em tudo. Então, entrando na corrente filosófica do positivismo, iniciada com Comte, né, esse pensador ele é visto como o grande introdutor do pensamento positivista moderno no mundo. Né? Mais ou menos que época que se dá a ascensão da corrente positivista no mundo? Século XIX, segunda metade do século XIX. Né? Percebam que esse momento na história é o momento de crescimento do processo industrial no mundo. Né? Então, já houve a Revolução Industrial na Inglaterra e essa Revolução Industrial se espalhou pelo mundo ocidental e posteriormente ao Japão, né? China, etc. Então, o processo de Revolução Industrial carrega, né? Percebo que isso é inclusive após a Revolução Francesa, né? E após o Napoleão ser derrotado nas guerras napoleônicas. Então, o mundo ele há já um novo acordo entre o antigo regime e o novo regime, né? Ou seja, a aristocracia, ela de alguma maneira já dialoga com a burguesia ascendente ela marca a sua ascensão no mundo, até pelo meio dos Estados Unidos, né? que, que é o país de fato em que a revolução burguesa ela atinge proporções nunca vistas antes, né? Porque não havia um diálogo muito bem com o antigo regime dos Estados Unidos, né? Como há em países europeus em que essa quebra da, do antigo regime não ocorre por meio de conflitos sociais. Isso acontece na França, na Alemanha, por exemplo, os conflitos entre o antigo regime e a burguesia ascendente, ela é bem mais diminuta do que, por exemplo, na França, em que o pessoal consegue guilhotinar o rei e a rainha, não é? Como acontece na Rússia depois, em que na Revolução Russa o antigo regime é todo, digamos assim, pelo menos de uma perspectiva formal, ele é praticamente eliminado e os bolcheviques tomam o poder, que representavam na época o que? A, o pequeno, a pequena burguesia associada ao proletariado e aos camponeses, não é? Então, por que eu estou traçando essa retomada histórica aqui esse processo histórico que eu estou contando para vocês? Porque o positivismo filosófico, que é apreendido posteriormente pelo positivismo jurídico, o que é aprendido? Significa que a gente pega as ideias centrais do positivismo filosófico e traz para a ciência jurídica, né, aquele discurso, aquela visão de mundo, nós trazemos então para o campo do direito.
Então, o positivismo filosófico, ele se baseia na premissa de que ah, é possível e é necessário que o homem dite as suas próprias regras, não é? Percebam então que de alguma maneira há uma correlação entre o positivismo filosófico e o antropocentrismo, né? O antropocentrismo que já vem da época do iluminismo, iluminismo século XVII, XVIII, né? Na verdade, em que há os grandes expoentes do iluminismo no mundo, né? Então percebam que há uma correlação entre você colocar o homem como o epicentro, como o grande filtro das interpretações da vida em sociedade, né? E a racionalidade como o fulcro no qual se irão assentar os pensamentos, né, sobre a humanidade. Há uma correlação entre isso e o positivismo filosófico, porque o positivismo filosófico ele busca erradicar o pensamento metafísico do mundo. O que é o pensamento metafísico na perspectiva que eu estou colocando para vocês? Gente, um adendo, não se esqueçam disso. Pessoal, para cada vocábulo que eu estou usando, existe um conjunto enorme de acepções, não é? De significados em cada palavra que eu uso, não é? Então, é necessário que vocês compreendam que o rigor das palavras que eu uso, não é? Ele é muito particular, não é? Se vocês forem ler a obra do Contrato Social de Rousseau, existe um dicionário de Rousseau. E é um conhecimento enorme. Vocês não vão conseguir ler Rousseau sentado, deitado na rede, né? E folheando uma página e outra e dando risada. Não é assim que vocês podem ler, eu recomendo vocês a lerem assim. Começa a ler, né? Quem quiser se dedicar a essa leitura, ótimo, né? É um puta no conhecimento. Agora, saibam que é uma leitura limitada, porque a leitura de um livro, inclusive, muitas vezes é infinita, né? Agora, desses pensadores, nós estamos lidando ali com os tidos grandes pensadores do mundo. Você não vai compreender o que esses caras estão pensando numa leitura do livro deles na rede, entendeu? Então, tudo que eu falo aqui é um pouco enviesado, não é? Parte das premissas das acepções dos vocábulos que eu uso, né, elas são, às vezes, muito particulares minhas, né? Então, o rigor, às vezes, técnico desses raciocínios, ele não é tão acurado, né? Agora, eu penso que, de uma maneira que eu simplifique esses pensamentos para vocês, o ideal, né, o objetivo, o foco central aqui é passar as ideias para vocês. Agora, eu percebo que há uma grande discussão das acepções das palavras que eu estou usando, inclusive metafísica, de onde eu parei agora para fazer esse adendo. Então, a metafísica que o positivismo busca, digamos assim, erradicar, é o quê? É a premissa de que existe a possibilidade de eu identificar o significado real das coisas no mundo, não é? E de que essa possibilidade de identificar os significados reais das coisas no mundo, essa premissa de que eu consiga identificar de fato como as coisas são, elas, do ponto de vista metafísico, que eu vou colocar o metafísico como tudo que vem antes do positivismo jurídico, tá? Tudo aquilo que vem antes do positivismo jurídico é o metafísico, tá bom? Então, toda aquela maneira de pensar, digamos assim, ah, um pouco religiosa, um pouco ah, calcada em premissas não verificáveis pela racionalidade humana, né? Eu vou dar um exemplo clássico do que é um pensamento metafísico, que eu conversei em classe, não sei se falei para as duas. Então, pessoal, o pensamento metafísico clássico que eu estava colocando para vocês é o de que, por exemplo, você passa a discutir se o arcanjo Miguel tem de fato as habilidades tais, né? Então, antes de você discutir as habilidades tais do arcanjo Miguel, você parte do pressuposto de que o arcanjo Miguel existe, né? E a questão, de um ponto de vista religioso, é o seguinte, de que há um dogma acerca da existência do anjo, arcanjo Miguel, não é? Deve ser alguma hierarquia dos anjos aí, o arcanjo. Mas assim,
Você parte da premissa de que ele existe, né? E aí então você passa a dizer quais são as habilidades daquele arcanjo em termos de proteção e tal, etc. Mas assim, para que você discuta as habilidades, você tem que partir do pressuposto de que o arcanjo existe. E a questão é que, do ponto de vista filosófico, aquilo é indiscutível. Por quê? Porque está nas escrituras. Então é um dogma religioso, não é? Agora, do ponto de vista do positivismo jurídico, de que maneira isso se daria? Como é que essa discussão se daria? Nós não partiríamos, não construiríamos raciocínios sobre as habilidades do arcanjo até que fosse constatado que o arcanjo de fato existe. E não através de escritos religiosos, de dogmas religiosos, né? Ou seja, alguém escreveu aquilo e, baseado em preceitos de fé, eu acredito que Deus, não é, ele protegeu aqueles escritos e que protegendo aqueles escritos, o fato daqueles escritos sobreviverem até esse momento, eles provam por si só a sua veracidade. Seria um milagre, por exemplo, aqueles escritos estarem até hoje aqui. Isso, por exemplo, é um ato de fé você acreditar naquilo que está escrito. O que que é fé? Fé é uma crença naquilo que não se pode comprovar, tá, pessoal? Tem que ter fé. O que que significa isso? Você tem que acreditar naquilo que não é comprovável, não é? Você tem que ter fé, por exemplo, que você vai passar na OAB, não é? Se você não tiver fé que você vai passar na OAB, provavelmente você vai desanimar. Agora percebam, quando eu parto desse pressuposto de que tem fé que você tem que passar na OAB, eu ignoro que, pô, você tem quantas pessoas que passam na OAB ah, que mostram para você que estatisticamente, por exemplo, os alunos do ESBAN são aprovados após um ano de preparação, ou assim que conseguem graduar, ou mesmo antes de graduarem, e estatisticamente eu consigo comprovar que existe uma possibilidade alta, uma probabilidade alta de que os alunos passem sem infortúnios no exame da OAB. Então percebam, gente, que há uma diferença entre você utilizar argumentos de fé e argumentos estatísticos. O que seria estatística nesse momento? A estatística seria algo que afronta frontalmente a fé, o argumento de fé. Por quê? A partir do momento em que eu elaboro probabilidades, significa que eu afasto crenças de um futuro, não é? Crenças construídas em análise de cenários de um futuro que não tenha qualquer relação com correlação com o presente. A estatística, então, ela passa a ser vista. A estatística, ela surgiu, sim. Ela é algo construído historicamente, né? Mas ela surge de uma maneira moderna no final do século XIX, né? Com o aprimoramento aí de determinados métodos, etc. Mas o fato é que a estatística, na verdade, ela é um dos principais instrumentos da ciência moderna para você afastar argumentos de fé. Perceba, um candidato fala, eu acho que eu vou ganhar. Aí você faz uma pesquisa política e você vê que aquele candidato não tem chances de ganhar. Ele pode até ter a fé dele, né? Mas estatisticamente eu tenho uma ferramenta que consigo analisar cenários futuros independentemente de fé, gente, não é? O que seria a fé, então, de um candidato, por exemplo, que tivesse a grande esperança, e, digamos assim, fé, em ganhar uma eleição? Esse candidato, então, ele estaria recorrendo a ferramentas, digamos assim, antimodernas de previsão de cenário. Isso seria a fé naquilo que vai acontecer. Eu acredito que é muito mais seguro você usar um, um instrumento moderno para você prever cenários futuros, que no caso é estatística, né? Inclusive é o que está sendo usado aí, né? Para analisar a situação do coronavírus vindouro, né? No Brasil. Tá bom, gente, olha só. Por que que eu entrei nessa discussão? Porque nós estamos então falando da questão metafísica, da análise metafísica do mundo em comparação
com a análise positivista do mundo. A análise metafísica, então, parte do pressuposto de cenários que não são verificáveis pela intelectualidade humana, mas por crenças que são bases fundantes para raciocínios sobre o futuro, sobre o passado e sobre o presente. O positivismo filosófico, então, ele parte do pressuposto de que o mundo, o mundo é interpretável segundo a intelectualidade humana, não é? E não segundo dogmas religiosos. Percebam então que o positivismo ele nasce concomitantemente com o crescimento e o avanço da revolução industrial no mundo. A revolução industrial no mundo carrega, em tese, em teoria, uma nova classe política e econômica. Né? Primeiro econômica, depois política, obviamente, sempre assim. Né? Então, uma nova classe social, um novo segmento populacional dedicado ao comércio passa a ter influências no mundo e esse segmento populacional ele instala uma nova maneira de se pensar, não é? Que é a burguesia. A burguesia, então, ela se correlaciona em grande parte com esse conhecimento, digamos assim, positivista do mundo. Né? Então, eu quero que vocês gravem essas três palavras-chave, que é ciência, positivismo, burguesia. Não é? Então, está tudo correlacionado. Agora, qual é o revés dessas três palavras? Ciência, você pensa em pensamento religioso, não é? Ah, então, ciência tem a sua contraface, o pensamento religioso, né? O pensamento encantado do mundo. Positivismo, você pensa em comparação com o naturalismo, né? O naturalismo no seguinte sentido, gente, não é o naturalismo da corrente literária, não. É o naturalismo no seguinte sentido, de que ah, há um pensamento ah, que decorre de critérios metafísicos de interpretação da existência do homem no mundo, né? E percebam que esses três elementos que eu disse para vocês agora, eles estão correndo em paralelo com a acepção jurídica, ah, com a acepção jurídica, pois é, os três elementos, né? Ah, o último elemento era a burguesia, que se contrapõe ao o antigo regime que era baseado praticamente na aristocracia, não é? Que seria uma forma de oligarquia, digamos assim, ou seja, aqueles que têm o poder, sua influência política e econômica baseado no domínio da terra, que eram os antigos guerreiros, né, medievais, né, que tinham direito a que eram os protetores daquela terra e tinham pessoas sob o seu jugo, né, digamos assim, ou sobre eles eram os grandes expoentes daqueles ah, acampamentos humanos, digamos assim, aqueles agrupamentos humanos, né? Então nós tínhamos aí em contraface a burguesia e o antigo regime. O antigo regime, vocês não podem esquecer que a parte ideológica do antigo regime era grandemente arquitetada pela no mundo ocidental, estou falando, tá? Pela Igreja Católica, né? E ali pro lado da Rússia pela Igreja Ortodoxa, né? Então a Igreja Apostólica Romana, né? Católico Apostólico Romano e os ortodoxos ali pro lado da Rússia para baixo. Então, gente, há uma correlação entre esses três elementos e os três elementos que são a contraface destes, né, que eu acabei de colocar. E essa apreensão do mundo, a apreensão dos valores desse, essa percepção do mundo, é incorporado no discurso jurídico. O que é o discurso jurídico, gente? Percebam, o discurso jurídico, na verdade, ele é uma maneira de você instrumentalizar visões políticas, não é?
Então, é uma forma de comunicar decisões políticas. Isso que é o direito, não é? Então, você constrói um ordenamento político que é, na verdade, baseado em postulados políticos, não é? Então, direito e política estão totalmente correlacionados. Se você altera a visão política de determinados fenômenos, é necessário que você altere a linguagem e o discurso jurídico sobre aquele evento, não é? Perceba uma coisa: o direito, então, seria assim, os instrumentos de diálogo entre visões, entre segmentos políticos distintos. Eu vou dar um exemplo para vocês claro agora, né? Quando um presidente comete crime de responsabilidade ou não, existe o Instituto Jurídico do Crime de Responsabilidade. Esse Instituto Jurídico está previsto na Constituição, né? E leis infraconstitucionais. Aí tem uma lei e tal, etc. Né? Nível estadual, nível federal. E percebam o seguinte, que existe então o discurso jurídico de como desconstituir o líder do executivo ou do judiciário, etc., constitucionalmente. Existe aquele instituto, aquela possibilidade positivada na Constituição, né, que seria o grande acordo nacional. Existe aquela possibilidade de você desconstituir aquele líder, né, posto, né, naquele dado momento. Então, para que você consiga desconstituir aquele líder, você tem que seguir aquela linguagem jurídica. Mas a compreensão daquilo que está escrito como crime de responsabilidade, muitas vezes a construção daquilo com base no que aconteceu, nos fatos, aquilo é feito de uma maneira política. Então, você é enquadrado naquele tipo do crime de responsabilidade por uma decisão política, não por uma decisão jurídica, não é? Quando se fala que objetivamente aquela pessoa deveria ser enquadrada naquele tipo do crime de responsabilidade, na verdade isso é um argumento político, porque não há de antemão uma possibilidade, muitas vezes, de você enquadrar determinadas condutas como crime de responsabilidade ou não. Essa imputação, né, do fato à norma, muitas vezes é construída politicamente, ou seja, como aquela coletividade encara, né, adjetiva, valoriza aquela conduta daquele agente político. Então, se você, eu tenho certeza, se o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele tiver problemas com em lidar com o coronavírus no Brasil, isso virar um grande problema mesmo nacional, a ponto das pessoas se desesperarem mesmo, né? Porque por enquanto é uma pré-ocupação, né? Quando for uma ocupação de fato, digamos assim, ou seja, um problema de verdade, que dizem que está acontecendo aqui 3 semanas, a interpretação das atitudes que o Bolsonaro adotou até então vão ser feitas de uma maneira totalmente diferente para a sociedade brasileira, não é? Então, se nós não enfrentarmos essa pandemia, provavelmente vai ser visto que o Bolsonaro agiu de uma maneira sensata e correta, né, por não ter mobilizado de uma maneira rápida, não ter decretado o estado de sítio, não ter antecipado situações, porque não ele queria evitar danos que realmente ele compreendeu de que aquilo não causaria um grande problema nacional. Então, ele foi um líder justo, um líder ponderado, né, sóbrio. Agora, caso vire um problema generalizado de saúde no Brasil, ele vai ser visto como grande fanfarrão, irresponsável, tolo. E aí, enquadramento no crime de responsabilidade é possível. É possível, né? Então, gente, percebam o seguinte: até aquele toque que ele deu nos eleitores que foram fazer a manifestação no dia 15, os apoiadores, né, do governo, até aquele toque vai ser visto de uma maneira diferente de acordo com os eventos futuros, né? Então, percebam, gente, que a apreensão da realidade pelo discurso político, ela tem pontos de acordo jurídicos, mas o seu preenchimento é político, não é?
Muitas vezes no direito penal as coisas acontecem dessa mesma maneira. É difícil você enquadrar determinadas condutas em determinados tipos penais. Percebam que aquelas excludentes de ilicitude no direito penal, né, que vocês vão estudar, você vê se a pessoa, por exemplo, ela agiu com legítima defesa ou não, o uso moderado dos meios para repelir a injusta agressão, está lá no tipo penal. Essa compreensão é uma compreensão política, se aquilo foi um ato excessivo ou se você não agiu com meios razoáveis para repelir a injusta agressão. Isso é uma questão política. O juiz, no fundo, então, percebam, isso quando eu estava me formando pela UFAM, eu notei que como os professores já tinham algum tempo em que operavam o direito, né, os professores tinham um discurso do direito bem menos politizado do que hoje em dia. E isso é um risco grande na minha visão. Por quê? Porque toda a interpretação jurídica ela é politizada. Então é um equívoco dos operadores de direito eles compreenderem que a interpretação do direito deve se dar tal como na lei. Não existe isso. Não existe isso. Oh, você não. Olha, eu sou legalista, eu sei o que está na lei. Meu amigo, não seja infantil. Porque eu já vi de idiota falar isso. Não existe o que está na lei. Existe o que você interpreta que está na lei. Entendeu? É por isso que existe corrente majoritária e corrente minoritária. Agora, claro, há situações em que a lei é preta e branca. E há situações em que a lei é cinza. E que é necessário, então, um posicionamento jurisprudencial para se acalmar a diversidade de opiniões sobre como solucionar aquele caso, não é? Da vida social. Então, pessoal, eu ah, retomando nosso diálogo de positivismo e direito natural, isso que eu acabei de falar para vocês é uma das discussões mais, digamos assim, mais práticas dessa dualidade direito natural e direito positivo. Percebam o seguinte, que o direito positivo, então, parte do pressuposto de que é possível se compreender o mundo segundo critérios não metafísicos, critérios que passam pelo crivo da racionalidade humana e que são verificáveis de acordo com o método científico. O que é o método científico, gente? O método científico seria o método em que se descobre aquilo, né, que é verdadeiro na vida humana, né? É a realidade das coisas em si, tal como deduzida pela racionalidade humana. Então, assim, nós temos o nosso cérebro. Não é? O nosso cérebro é a nossa maneira de ver o mundo. Não é? Então, partilha do pressuposto de que o ser humano detém uma capacidade, que normalmente é a capacidade matemática, né? Uma capacidade de compreender o mundo segundo os critérios necessários para se descobrir a verdade das coisas. Entendeu? Agora, isso seria por meio da razão e do método científico. O que é o método científico? É eu testar coisas e ver se elas dão certo. E aí eu analiso probabilidades, eu analiso, eu coloco aqueles elementos em si e verifico se com aquela conduta eu chego naquele resultado. Não é? Percebam que o teste do coronavírus agora que o Trump está fazendo é justamente o que os estudiosos aí dessa ciência, digamos assim, farmacológica, né? Que são, acho que é multidisciplinar, com certeza, né? Químicos, etc. De que maneira que o coronavírus vai ser tratado, né? Segundo determinados remédios, né? Então nós temos aí fármacos e a gente testa no corpo da pessoa e vê se aqueles efeitos do vírus eles são diminuídos ou se é indiferente você enfiar aquele negócio no paciente, né, aquela medicina, aquele remédio, você testa e vê o que acontece naquele corpo humano. Só que você não pode fazer apenas um teste. Você tem que fazer uma série de testes para chegar a uma conclusão. Então perceba que o pensamento positivista é calcado
na maneira de se raciocinar segundo a ciência. E que maneira é essa, gente? É uma maneira que seja verificável empiricamente, que significa através do quê? Dos nossos sentidos. Isso é uma discussão que vem lá do Aristóteles, tá? Se o mundo é aquilo que a gente vê de acordo com os nossos sentidos, ou não, o mundo é algo que existe independentemente dos nossos sentidos e só a gente só alcança uma parte dessa realidade por meio dos nossos sentidos, né, enquanto humanos, que eu inclusive acho que é correto, né? Porque não é porque nós temos cinco sentidos que toda a realidade do mundo vai ser descoberta por meio desses cinco sentidos. Até porque, olha só, gente, se vocês analisarem o conceito, eu recomendo muito de vocês verem esse vídeo, assistirem, assistam agora, inclusive, para a minha aula e assiste agora. Chama Carl Sagan, né, que é o nome do cientista da NASA, e ele vai explicar para vocês, ele já faleceu, tá? E ele foi um dos grandes divulgadores da ciência no mundo. O Carl Sagan, ele explica a quarta dimensão para vocês. O que é a quarta dimensão? De que maneira os cientistas puderam deduzir a possibilidade matemática e experienciável, segundo nosso cérebro, da quarta dimensão. Vocês vão entender o quão profundo é esse pensamento para vocês chegar na observação de que existe a quarta dimensão. Se prova matematicamente, mas não se conseguia atingir esse raciocínio por meio da experiência, porque como é que você vai experienciar uma dimensão que você não tem meios de experienciar, né? Bom, o Carl Sagan, ele dá um exemplo prático da quarta dimensão, recomendo vocês assistirem agora esse vídeo, Carl Sagan em quarta dimensão, extremamente profundo, extremamente ao mesmo tempo, é profundo, mas assim, eu acho que deve ser umas maneiras mais fáceis de você tentar compreender o que é a quarta dimensão por meio daquela explicação, que eu não vou parar aqui para falar, porque no primeiro que ele é minha área, e segundo que o cara, ele era o cara e ele gravou um vídeo sobre isso, então não tem porque a gente se dedicar assim, que não vamos conseguir fazer um trabalho como o dele, né? Mas o fato é o seguinte, existem realidades que são alcançáveis por meio dos nossos sentidos físicos, né? Agora, existem realidades que são alcançáveis por meio do nosso raciocínio intelectual, né? Por meio do raciocínio, às vezes, matemático, né? Você sabe que coisas acontecem, mas você não consegue experienciar aquilo. Ora, o universo é uma delas, né, gente? Ninguém conseguia enxergar além das nuvens, né? Além do espaço. Ninguém conseguia enxergar o espaço sideral até que você conseguisse desenvolver os instrumentos técnicos para você enxergar o espaço sideral, né? Mas matematicamente o pessoal construiu fórmulas que se conseguiu alcançar aquela concepção antes de os sentidos experienciarem aquela realidade, né? Então, o pensamento positivista é o pensamento moderno de interpretação do mundo. O pensamento baseado em critérios científicos de construção do raciocínio humano e da maneira como o homem deve se portar e construir a sua realidade segundo os ditames modernos, tá? O pensamento religioso seria o quê? Seria você construir a, a interpretação do mundo segundo dogmas que muitas vezes, inclusive, são formulados com base na experiência humana também, né, gente? A gente não pode esquecer, por exemplo, a religião. O ser humano, em grande parte das sociedades humanas, isso é antropologia, não vou entrar muito nisso porque não é minha área, tá? Mas eu estudei um pouquinho na minha graduação sobre isso, e assim, é um denominador em comum de várias e várias e várias tradições humanas, diferentes sociedades, diferentes modos de vida, de que haja uma referência a um, a uma divindade, né, como criadora do ser humano. Então você, quando estuda a humanidade, suas diferentes civilizações, você vê que há muitos pontos em comum que nos fazem deduzir o seguinte: ou aquilo de fato é inerente à nossa condição, a gente acreditar em uma divindade como nossa origem, né? Ou se não, você chega à conclusão também de que nós temos uma origem comum, né? Todos nós, porque todos nós pensamos a mesma coisa, mesmo falando diferentes línguas e tendo totais maneiras diferenciadas de viver e coexistir. Então percebam que
o raciocínio religioso, né, ele está presente em grande parte das sociedades humanas, né? E até como dizem, né, até você ser ateu é um ato de fé também, né? Porque você não sabe de nada, né? A realidade do mundo, ela é incompreensível de fato até hoje ao cérebro humano, né? Nesse momento com os instrumentos que a gente tem. Então, tanto o ateu quanto o religioso, no fundo, eles todos padecem do mesmo vício, que é o quê? Eu digo, os fervorosos, né? De acreditar em algo que eles não têm certeza. Então, a inconstância e a incerteza são os grandes desdobramentos do conflito entre o pensamento científico e religioso, positivismo e naturalismo. Agora eu queria trazer um pouco de uma correlação do pensamento naturalista para vocês, tá? Vamos falar um pouquinho do naturalismo, e falando do naturalismo, nós vamos entender um pouquinho mais o que é o positivismo, de que maneira ele revolucionou o pensamento humano, né, naquele momento histórico, e perceba que existe hoje o neopositivismo, né, o novo positivismo. Mas vamos tratar disso à medida que nós vamos falando do pensamento naturalista, tá? Bom, pessoal, agora falando do justnaturalismo, né? O justnaturalismo ele parte do pressuposto de que existe uma ordem, né? Uma ordem de pensamentos que deriva da própria condição humana. Então, o justnaturalismo ele parte de que existem crenças universais e maneiras de se portar que devem ser, que são constatáveis universalmente, né? Que derivam da própria experiência humana no mundo físico, tá? Então, vamos lá. Quando você fala em princípio da dignidade humana, você parte do pressuposto de que existem pontos em comum a todos os seres humanos, não é? Então, existe uma condição de dignidade que deve ser conferida a toda pessoa, independentemente de sua crença, independentemente da sua posição política, né? Da sua condição socioeconômica. Então, o naturalismo, não é? Que é apreendido pela ciência jurídica como justnaturalismo, ele parte do princípio de que há postulados que são atribuíveis a todos os seres humanos, né? Premissas que todos os seres humanos necessitam e se portam de acordo, tá? Tá bom. Por que eu tô falando isso? O positivismo, de maneira contrária, ele coloca que há maneiras de se pensar que são construídas segundo a liberdade de pensamento humana. Então você pode criar leis e regras de conduta de acordo com as necessidades daquela sociedade. E essas leis e regras de conduta humana passam a ser o grande regramento que é aplicado na vida em sociedade. Então, você obedece a normas de conduta estatuídas pelo seu líder estatal, né, pelo seu corpo político, porque assim o corpo político entendeu que você deve fazer, né? E não porque existem origens divinas nessa lei, não é? Então há uma separação aí das origens daqueles raciocínios. Os positivistas compreendem que os raciocínios instituídos por meio de leis escritas ou leis orais, né, ou leis costumeiras, né, digamos assim, esse arcabouço normativo ele deriva da racionalidade humana e há uma ampla liberdade de acordo com as faculdades humanas, com as necessidades humanas da vida em sociedade. Então há uma ampla liberdade de você constituir segundo as necessidades daquela sociedade.
Por outro lado, os justnaturalistas compreendem que a origem dessas leis elas se baseiam em postulados que são inerentes à condição humana no mundo, né? São premissas de que a maneira de o homem existir, o homem só consegue ter a existência correta, digamos assim, a existência adequada, se obedecer essas leis fundamentais, que são premissas que muitas vezes são decorrentes da origem divina, não é? Ou de uma origem, digamos assim, que vai além da experiência humana. Que, então, essas leis elas existem pairando sobre nós e a gente apenas capta, né, aquela lei que já existe. E então, qualquer norma positiva que vá de encontro, que se choque com essas leis que pairam, que são inerentes à nossa condição de ser humano, elas são leis que devem ser desconsideradas. Tá? Os positivistas, de um modo contrário, acreditam que não existem leis que pairam sobre nós. Nós podemos fazer qualquer lei, né? Quaisquer leis. E essas leis só serão desafiadas pela racionalidade humana. Né? Então não existem violação de leis divinas ou de leis inerentes à condição humana. Existem apenas más leis ou boas leis. Compreendo então que no fundo o positivismo jurídico ele cresce na, no pensamento desse segmento social que discute a construção do direito em sociedade, não é? Ou seja, do corpo político. Esse discurso positivista está bem atrelado, não é, à noção de ciência, de emancipação humana, de ideias que eram baseadas em dogmas construídos por pessoas, não é? Isso na visão positivista, e replicado de uma maneira a atender interesses que até então vigoravam no mundo. Então os positivistas representam uma nova ordem social que colocam novas maneiras de viver e dão amplas possibilidades de reconfiguração social segundo os novos interesses políticos vigentes, né? Eu vou dar um exemplo clássico, gente, de uma possível conflito de criação de leis segundo a visão justnaturalista e positivista, né? Percebam, se o positivista ele vem e diz que o culto religioso, ele deve ser proibido em momentos de coronavírus, né? Então o que acontece? Ele parte da premissa de que naquele momento o culto religioso ele viria a prejudicar a sociedade como um todo. Então, portanto, a liberdade religiosa nesse momento não deveria ser conferida. Então eu faço uma lei e essa lei passa a o quê? A ser a norma de conduta adequada naquele corpo político. Então o que é o certo e o errado? O certo é obedecer à lei. O errado é o que? É se opor à lei. Não é? Essa lei baseada na construção de um princípio racional humano, que seria o quê? Que o contágio pelo coronavírus se dá por esses meios de fala, etc. Né? A proximidade, né? O contágio do vírus. Então, portanto, não seria racional que eu permitisse o culto, porque o culto só ia aumentar o nível de contaminação das pessoas, né? A aceleração da contaminação. Tá. Agora, perceba esse mesmo fenômeno do ponto de vista, digamos assim, justnaturalista, né? Primeiro, eu poderia partir da percepção de que talvez o discurso científico do contágio não seja correto. Né? Não seja correto. Segundo, eu poderia questionar o discurso do contágio. E aí percebam também que eu poderia colocar o seguinte, que o direito das pessoas se relacionarem com Deus e fazerem um culto religioso, ele seria algo que estaria acima de qualquer lei humana, interferência. Então, assim, o líder religioso, naquele momento, ele figuraria como a grande solução de combate a essa pandemia do coronavírus. Então, portanto, qualquer lei estatal que vá de encontro a esse postulado de liberdade religiosa, essa lei estatal não tem validade.
e, portanto, seria passível de ser descumprida, porque vilipendiaria uma norma fundamental dos seres humanos, que é, no caso, a liberdade religiosa, o direito de poder experienciar Cristo em coletividade, né? Junto com o seu agrupamento cristão. Percebam, gente, que então há uma diferente postura sobre os poderes que o legislador estatal tem sobre a vida das pessoas. E aí eu vou concluir falando o seguinte para vocês: as duas correntes vigoram nos dias de hoje. Eu vou dar exemplo para vocês, um exemplo muito prático, tá? De como vigoram essas duas leis. Na Carta da ONU, a Carta da ONU ela positivou percebam que é um conjunto de princípios, tá? Eles têm uma força normativa, ou seja, uma possibilidade, uma eficácia, uma necessidade de atendimento compulsório pelos estados. Bom, uma vez que que o estado ratifica a Carta de São Francisco, que é o que a Convenção da ONU, então ele jura, digamos assim, ele jura obediência aquele conjunto de preceitos que estão contidos na carta, né? Tá bom, então é necessária uma coerência entre aquilo que você assina e aquilo que você aplica. Né? Não é uma possibilidade de você assinar uma coisa e aplicar outra, apesar de que na prática os estados fazem isso, tá? Então, no momento em que você assina aquilo passa a ser o direito positivo no seu território, tá? Mas suponha que um estado denuncia a sua posição na ONU, denuncia o tratado, fala: olha, eu não faço parte da ONU e, portanto, eu não estou nem aí para aqueles princípios que estão positivados na Carta de São Francisco, na Convenção da ONU, não vou atender. Bom, a ONU compreende que de qualquer maneira você violaria. Essa tosse é só de falar muito, tá, gente? Você violaria os princípios da vida humana e sociedade, né? Você violando esses princípios, isso faria com que o seu Estado, e no caso o corpo político responsável por adotar as decisões políticas, ele fosse responsabilizado também por crime contra a humanidade, né? Então veja, gente, por mais que você não esteja submetido juridicamente, de uma maneira imediata, ao tratado que cria as Nações Unidas, você ainda assim pode ser objeto de punição por crimes contra a humanidade, que é a Corte Nacional de Justiça. Por quê? Porque se é crime contra a humanidade, por mais que você não esteja submetido diretamente à jurisdição da Corte, porque isso é algo realmente voluntário, que o Estado se permite ser sujeito ou não, o Brasil é sujeito, está no artigo 5º, né, da Constituição, né, acho que no parágrafo 3º, se eu não me engano, que a gente se sujeita às posições da Corte Nacional de Justiça. Mas perceba o seguinte: mesmo que você não anuncie o tratado, você ainda fica numa condição jurídica fragilizada. Por quê? Porque esses princípios que estão ali contidos na Convenção da ONU de respeito aos direitos humanos, eles são cogentes. Eles são tidos como cogentes, ou seja, eles derivam da experiência humana de que é necessário que todos os seres humanos tenham aquele conjunto de direitos como próprios à sua condição de humanos, né? Um deles, por exemplo, é o direito de não ser escravizado. Então, por mais que às vezes o Estado não adote essa postura, né? Suponha que você tem um Estado que não reconheça o direito à liberdade humana, ou seja, pessoas, seres humanos podem perder a sua condição de seres humanos e serem, portanto, virarem coisa, não é? Res no direito, né? E virando res, portanto, eles não teriam mais seus direitos fundamentais, como acontecia em parte no direito romano, né? Que você perdia sua liberdade e se tornava um escravo por dívida, né? Bom, gente, você, no caso, segundo os ditames da Convenção das Nações Unidas, você não poderia perder esse status, por mais que o Estado assim criasse um direito e dissesse isso, né? Que contrariasse a ONU. Então perceba que a ONU é toda baseada em princípios do justnaturalismo, apesar de o justnaturalismo não estar em moda, não é? Há uma correlação no mundo moderno, portanto, entre o justnaturalismo e o justpositivismo. Perceba, o diálogo entre essas duas correntes
é o que vigora nos dias de hoje. E eu encerro a aula aqui, tá bom? Falando sobre essas questões, relembrando para vocês também alguns vocabulários jurídicos, conforme eu havia prometido, tá? Então gostaria que vocês colocassem os seguintes termos aí. Gente, procure na internet, tá? Eu vou falar aqui de uma maneira muito rápida. Quem quiser voltar o vídeo e assistir de novo para essa parte para poder pegar. Lembram desses brocardos aqui, postulados do direito que se aplicam ao Brasil, tá? Ao direito brasileiro. O primeiro é os pactos devem ser preservados, chama pacta sunt servanda, tá? Em latim. Lei especial derroga a lei geral. Não alegar a própria torpeza, coloquem isso na internet, vocês vão ver o termo em latim, às vezes cai em prova, tá? Confunde muita gente. Ninguém está obrigado ao impossível, né? Que normalmente seria o que é a prova impossível, também chamado de prova diabólica, né? Um termo meio forte, né? Mas é assim. Vocês vão ver bastante repetições, o ad argumentum tantum, tá? Que significa só por questões de argumentação, quero falar tal coisa, né? Normalmente isso acontece isso quando você coloca na petição de que eu quero o pedido tal, mas supondo que o senhor entenda, excelência, que eu não tenho razão, de argumentando tanto, que é o por amor ao argumento, digamos assim, né? Caso o senhor entenda isso, me dê isso aqui, um outro pedido, ou seja, um pedido paralelo ao pedido principal, né? Um pedido alternativo, portanto. Tem o ex tunc e o ex nunc. Ex tunc significa a partir de agora, o ex nunc, quer dizer, o ex nunc é a partir de agora, o ex tunc significa efeitos retroativos, tá? O com T, efeitos retroativos. Essa distinção muito fundamental, vi bastante essa distinção ser bastante aplicada no direito nacional, na Alemanha, na China. Agora todo mundo usa essas palavras em latim para dialogar, inclusive de uma maneira internacional, tá? O ad hoc, que é normalmente utilizado para algo que é colocado temporariamente, que é constituído para aquele momento, não é? Lembra sempre do oficial de justiça ad hoc, que em várias localidades, várias comarcas não há oficial de justiça suficiente, então você constitui um servidor para que ele faça as funções de oficial de justiça ou um terceiro estranho ao Estado. Acontece isso, né, às vezes nas comarcas do interior. O oficial de justiça ad hoc, né, não é o ideal, mas às vezes é a única possibilidade, né? O aquo e o ad quem, que seriam a instância inferior, é o aquo, o ad quem é superior, tá? Bis in idem significa duplicidade, cobrar tributo duas vezes, ser punido por um crime duas vezes, significa bis in idem, duas vezes pela mesma coisa, né? Sub judice significam os casos que estão sob apreciação judicial, tá? Em discussão judicial. Data venia significa com devido respeito, né? Uma maneira de você se referir às coisas com o devido respeito. Vocês veem isso bastante na linguagem do STF, tá? De cujo se refere ao morto, tá bom? Aquilo que quando a pessoa morre é o falecido, de cujo, no fundo é isso, tá? Erga omnes significa que se aplica a tudo, tá? Essa norma é de efeito erga omnes, ou seja, se aplica a tudo. Não é só inter partes, que se aplica só entre as partes, né? In dubio pro réu, que é um princípio do direito penal, mas também se aplica às vezes no próprio direito tributário, né? No direito administrativo também, que significa que na falta de punição a pessoa acusada deve ser favorecida, tá? Esse é um princípio, na verdade, na falta de provas, quem argumentou e não conseguiu provar, né, significa então, portanto, que aquele que foi atacado pelas argumentações ele não vai ser prejudicado, né? Essa é uma regra, né, que nem sempre vigora, né? No recebimento da denúncia de improbidade administrativa, né, na peça acusatória, que vigora o princípio do indúbio pro societatis, ou seja, você presume que o tal possível agente ímprobo, ele é ímprobo para que você inicie a instrução criminal e a frase probatória, né? E no final há uma análise se ele de fato cometeu o crime de improbidade ou não. Numerus clausus significa assim um rol taxativo, tá? Numerus clausus, então um rol fechado, taxativo, tá bom? Pessoal, então essa é um pouquinho de uma aula de vocabulário. Vamos encerrar aqui. Desejo a todo mundo aí saúde, né? Descansem quem pode descansar, fiquem em casa quem pode ficar, né? E muito cuidado.
a, a gente tem que acreditar, né, no nosso país, no nosso corpo político, mas ao mesmo tempo a gente também tem que entender que essa é uma visão que eu tenho, que as coisas não são tão seguras quanto parecem ser, né? E nós temos aí que torcer para que nós tenhamos sorte, ou realmente para quem, né, acredita uma ajuda divina, né, e que nós seremos aí resguardados, né, e fazer nossa parte naquilo que a gente pode, né? E tem sempre uma frase que eu gosto muito, e eu termino a aula de hoje com essa frase, acredito que vai servir para todo mundo, que é o seguinte: não deixem aquilo que vocês não podem fazer atrapalhar aquilo que vocês podem fazer. Entendeu? Não deixem aquilo que vocês não podem fazer atrapalhar aquilo que vocês podem fazer. Então, gente, esse é o conselho de hoje, tá? Uma dica: estudem aí o que vocês puderem estudar, se previnam como vocês puderem se prevenir e ajudem aí o Brasil a ter o menos possível de dano, tá? Nós estamos estritamente vinculados aos problemas brasileiros, então os problemas que a gente causar é nossa responsabilidade, elas vão se voltar contra nós, porque ninguém consegue coexistir fora desse estado, né? A menos que migre para outro estado, que provavelmente vai ser também tão traumático quanto ficar aqui, gente. Então, pessoal, bons estudos e aproveitem esse tempo de confinamento. Um abraço a todos. Boa noite.